Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo a regravação dessa live, mas seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Clara Fonseca, nutricionista funcional, e ajudo você a reduzir dor, secreção e inflamação em 4 semanas. Inclusive, nós estamos na semana de aquecimento para a nossa semana da Jornada da Hidradenite Sem Inflamação, que acontece do dia 24 ao dia 30 de março, ou seja, semana que vem. Então faltam 3 dias para nossa jornada começar. Bom dia, Fabiana, Iraci, Regina, mas quem? Gabriel, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a nossa 5ª live dessa sequência. Quem perdeu, estamos... Bom dia, Beatriz. Estamos fazendo live desde segunda-feira, cada dia com um tema diferente sobre hidradenite. Hoje nós vamos falar de como a organização de vocês tem um impacto no tratamento. A organização que é sempre deixada de lado, que ninguém dá menor importância para isso. Todo mundo ignora a organização, acha que é só um probleminha que tem ali no meio do caminho e que isso não vai fazer diferença no tratamento, mas faz diferença no tratamento. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre organização. E eu queria também conversar com vocês, saber de vocês as dificuldades de se organizar. Onde que o bicho pega, né? Em que momento isso dá errado, né? Em que momento as coisas saem do controle na questão da organização. Para quem não está acompanhando desde segunda, eu fiz para essa semana de aquecimento, para esses 5 dias, né? Essas 5 lives, eu fiz um guia, que na verdade é uma apostila. Eu vou mostrar aqui. Bom dia, Jailda, Thaís, Eunice, Keren, Bruno. Ó, vou mostrar aqui a apostila para vocês. Essa é a apostila. Ó, ela tem todas as nossas lives desde o início. Então, se você não pegou essa apostila, tá chegando aqui, ó, todas as lives tem lugar para anotação e tem alguma coisa sobre a live, né? Ontem, ó, o cardápio tá aqui. E hoje a gente tem uma lista de compras que eu já vou conversar com vocês. Quem não tem essa apostila é gratuita. Então é só você digitar aqui guia aqui nos comentários da live, que eu vou mandar o link da apostila para você. Se você já digitou lá na primeira live, o guia é o mesmo, tá? Você não precisa pegar um guia novo. Sextamos. Então, é o mesmo guia, combinado? Então, se você não tem... Daniel, se você não tem esse guia, é só digitar guia aqui nos comentários que eu envio para vocês no privado, que é a nossa apostila dessa semana, tá bom? E aí tem exercício, tem tudo que a gente falou aqui. E hoje a gente vai conversar e eu dei uma lista de compras. Bom dia, Adriana, tudo bem? Para facilitar a vida de vocês, combinado? Então vamos lá. Quando a gente fala de organização, qual é o impacto que isso tem na hidradenite em si, né? Quem aqui que está assistindo a live tem problema com organização? Vocês são organizados? Vocês conseguem organizar a alimentação de vocês? Ou vocês são organizados em tudo na vida e menos na alimentação? Porque tem gente que é super organizado. Você chega na casa da pessoa, tá tudo organizado. Os livros são organizados por cor, por ordem alfabética. Mas aí você pergunta assim, você organizou a comida da semana? Não organizei. Quem aqui, fala nos comentários aqui pra mim, vocês são organizados? Contam pra mim, vocês são ou não são organizados com a alimentação? A Adriana tá falando que tem problemas de organização da alimentação. Adriana, já aproveita e me conta aqui também, ó, alimentação é uma bagunça. O que exatamente vocês têm dificuldade? O que vocês acham difícil? Quando vocês pensam em alimentação e organização, o que vem pra vocês, assim, o que vocês não conseguem? Não conseguem deixar as coisas preparadas? Não conseguem ter um planejamento para comprar?
onde exatamente vocês conseguem identificar onde que o bicho pega, assim, qual é o ponto da organização, ou é tão desorganizado que na verdade tudo é desorganizado? Ó, a Thaís falando que tem problema porque não sabe cozinhar. Organização na alimentação, mais ou menos. Tem semana que estou no pique, outras totalmente uma bagunça. Aqui em casa é tudo organizado, menos a comida, a Tati falou. Thaís não sabe cozinhar. Nunca tive problema com a organização da alimentação, mas eu caio em besteira. O Gabriel contou aqui. Preciso manter a constância. Então o Gabriel, ele é organizado, inclusive, ele organiza e compra as besteiras, né, Gabriel? Organiza a comida, mas também organiza as besteiras para poder comer. Isso é uma coisa interessante, né? É claro que quem não mora sozinho, né, vai ter uma dificuldade maior nisso que o Gabriel tá trazendo aqui pra gente. Porque se você mora sozinho, é muito fácil. Você só tem açúcar, doces com leite, porque você comprou. É claro, se você tem uma casa, né? Nem todo mundo que tá na casa vai entrar no ritmo dessa alimentação de vocês. Aí fica mais difícil, porque acaba tendo que comprar coisas para as outras pessoas que estão na sua casa. Para mim, como tem dificuldade em armazenamento, não sabe como fazer as coisas durarem, né? Não consigo planejar as refeições, aí acabo não sabendo o que comprar. Como eu falei, vou começar a trazer as soluções, tá? Então, papel e caneta na mão. Eu vou anotando também porque eu penso escrevendo, né? Como eu falei, as lives, eu botei elas na semana com uma linha de raciocínio. Por isso que eu falei, tem que ver todas as lives pra gente poder ir acompanhando o raciocínio e evoluindo no problema, né? Na live de ontem, a gente falou sobre planejamento da alimentação, de cardápio mesmo, né? Então, a Tati tá falando aqui. Eu não sei se você tava aqui ontem, Tati. Eu acho que tava, não tava? Não consigo planejar as refeições e acaba não sabendo o que comprar. E aí, eu acho que o primeiro passo pra gente organizar é a gente pegar a live de ontem, que tinha aquele cardápio. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu acho o cardápio. Não, ele vai estar sempre... Não, vai ter que ser assim mesmo, deitadinho. Eu acho que eu não consigo virar ele. Vou voltar aqui. Deixa eu só virar a câmera pra vocês, pra ficar mais fácil, depois eu viro pra mim. Então, a gente tem que voltar aqui no cardápio. E como é que é? O primeiro passo pra gente se organizar é a gente pegar esse cardápio aqui e preencher ele, né? Só que aí, qual é o grande erro? Tá vendo? Tem tudo aqui, você não precisa fazer todas as refeições e tá de segunda a domingo. O grande erro é a gente achar que em algum momento a gente vai ser Masterchef. Então, se você é desorganizado, se você não consegue fazer um cardápio, não sabe o que comer, a gente tem que começar pelo mais simples. Se a gente começar a querer inventar, enfeitar pavão, aí realmente a gente fica desestimulado e cansa e fala, cara, isso não é pra mim, vou comer do jeito que dá, entendeu? Então isso não pode acontecer. Eu sabia que eu tinha te visto ontem, Tati. Às vezes eu não gravo o nome, mas eu gravo a fotinho de vocês, né? Principalmente quem costuma falar nos comentários, aí fica mais fácil pra mim. Então, a gente tem que começar por uma coisa fácil, né? O que eu costumo orientar, né? Tanto nas lives, quanto até para os meus pacientes mesmo, né? A gente fazer um cardápio enxuto, né? Tem algumas pessoas que falam, eu não como a mesma coisa que eu como no almoço, eu não como no jantar. Aí, realmente, você começa a dificultar a vida. O que eu comi ontem, eu não como hoje, porque aí dá mais trabalho, né? Porque se a gente tem que fazer um cardápio diferente para almoço e jantar,
você já não sabe cozinhar, você já não tem paciência, você já não sabe se organizar. Então, quanto mais diferente, pior é pra você. Vou até prender meu cabelo aqui pra ficar, senão o cabelo fica batendo no microfone. Então, a gente tem que fazer o quê? Um cardápio mais simples, mais enxuto. Então, lembra, lá da primeira aula, na primeira aula, o que eu falei? Que tem que ter metade do prato de legumes e verduras. Então, a gente vai escolher para a semana inteira uns dois tipos de folha. Alguém falou aqui que tem dificuldade de armazenar. A alface americana, que é aquela alface verde clarinho, ela tem uma durabilidade maior. Então, assim, vamos lá. Alface americana. A rúcula, ela também segura bastante. E a rúcula? Quem me acompanha aqui nos stories sabe que eu armazeno as folhas dentro de um recipiente com água na geladeira. Você sabia que isso fica dura a semana inteira? Então, eu desfolho as coisas, né? Lá, tiro a rúcula, corto do negocinho que ela vem, boto num potinho com água, elas dentro com água e dentro da geladeira. Elas ficam vivas a semana inteira. Então a gente vai escolher 2 folhas para ir revezando ou para misturar. E vai escolher também um legume. Eu vou botar aqui abobrinha. Mas podia ser qualquer legume. Aí a gente vai escolher umas 2 proteínas. Então vamos lá. Aí eu já vou botar frango em cubos e carne moída. Então, quando a gente organiza assim, fica mais fácil. Aí o que a gente faz? A gente faz exatamente aquele desenho que eu mostrei do cardápio da semana inteira e vai fazendo as combinações. Na verdade, pode botar até mais uma abobrinha e abóbora. A minha criatividade hoje tá baixa, tá? E a gente vai fazer misturas ao longo da semana com esses alimentos para facilitar o pré-preparo, né? Então, assim, você facilita a sua organização. Então, nessa alface, nessa rúcula, você pode botar cebola em cima. Aí você vai depois completando com as coisas que você quer, acrescentar. Um tomate cereja. Aí você fala assim, eu não como salada sem molho. Aí você pode fazer um molho de mostarda. Coisa simples, não começa, ou um azeite com ervas, né? Tipo azeite com alecrim também fica bom. Aí você tem que ir escrevendo, que nem eu tô escrevendo aqui. Porque depois isso vai se transformar exatamente na lista de compras que você tem que fazer. Aquela lista de compras que vai estar para vocês lá no guia. Então quem tá entrando na live agora, tudo que eu tô falando aqui vai estar na lista de compras lá do guia. Então, quem não baixou o guia, é só comentar aqui guia, que a gente vai enviar o guia para vocês no privado, tá bom? E aí, depois que vocês fazem isso, vocês vão fazer as combinações ao longo da semana, né? Então, vai fazer a combinação... Aqui a gente tá falando só de almoço, mas se vocês quiserem, é só pegar aquele cardápio que eu botei lá no guia e já planejar o café da manhã. Eu sou repetitiva. É que eu não posto meu café da manhã todos os dias, mas se eu postasse, meu café da manhã é café, que inclusive estou terminando de tomar aqui durante a live, e ovo mexido. Eu como isso absolutamente todos os dias. Algumas vezes vai ter salada de fruta junto, quando tem. Às vezes eu quero variar, faço uma crepioca ao invés de ovo mexido. Mas sei lá, já tem umas 2 semanas que eu tô comendo só isso. Então, acaba que eu não preciso dessa variação toda, né? Durante a semana eu faço bastante o tomate cereja com pepino, porque é mais fácil para fazer e temperar no serviço. É essencial comer folha verde, Thaís. Por conta da questão da quantidade de fibra, é bem importante. Então, você estava falando de praticidade, a alface americana é uma alface que segura bem. Você só vai precisar, como o tomate cereja, eu acho um tomate ótimo
para quem precisa transportar para o trabalho. E aí você transporta ele fechadinho, né? Não corta em casa, porque ele não solta água. O que você pode fazer é num potinho colocar o alface com tomate cereja, e aí o pepino, como ele já tá fatiado, ele vai ter que ir num potinho separado. Tem uns potinhos que eles são menorzinhos. Eu só não vou na minha cozinha, porque na minha cozinha a internet não pega bem e aí vai cair a live. Senão eu ia mostrar aqui os potinhos que eu tenho, que eu acho que ia ajudar bastante, né? A minha maior dificuldade é a ideia do que fazer, mas a lista de compra vai ajudar muito. Aí vai ter tem a lista de compra lá. E também é aquela história que eu contei ontem na live, né? Mas eu não tenho criatividade para fazer a mistura das comidas. Eu também não tenho, né? Vocês vão ver que eu já tô com abobrinha e abóbora. Se a minha mãe tivesse na live, ela já ia rir. Porque segundo a minha mãe, a minha vida é carne moída com abobrinha. Que a minha criatividade, ela não vai muito longe. E eu não me importo, na verdade, de comer comidas parecidas, né? Então, isso pra mim não é uma questão, né? Leite desnatado não pode. Gente, nenhum laticínio pode. Nenhum laticínio. Leite desnatado é leite, vai ter caseína do mesmo jeito, só não tem gordura, tá? E não é a hidradenite, o problema dela não é a gordura do leite. Então, feito isso daqui, a gente consegue organizar a semana. E provavelmente no meio disso eu costumo lembrar de coisas que eu não escrevi aqui. Então aí na segunda eu vou fazer, sei lá, alface, tomate cereja, cebola roxa, abobrinha refogada com frango em cubos. E aí na terça eu vou fazer carne moída com abóbora assada, rúcula e o tomate cereja novamente. Então eu vou intercalando e vou escrevendo. Eu acho que quem não tem hábito de fazer cardápio, quem tem dificuldade, precisa escrever o cardápio. Não façam coisas de cabeça, porque vocês vão chegar no mercado e vão esquecer. Ou não vão... Quando você vai escrevendo, a criatividade vai vindo, né? Já vou dar a dica do docinho. Nenhum derivado do leite pode. Nenhum, gente, nenhum. Iogurte, creme de leite. Inclusive tem bastante post meu sobre isso. Inclusive vídeo com explicação. Tem um destaque aqui no Instagram que o nome é Leite e Hidradenite. Tem 1.450.000 perguntas que vocês me fazem, então todas respondidas sobre isso lá. Sobre o leite A2A2, sobre o leite de búfala, tá tudo no destaque. A minha dificuldade é folha. Gosto apenas de alface. Outras eu não consigo comer. Preciso exercitar meu cérebro para aceitar e incluir mais variedades. Por exemplo, espinafre, couve. São coisas que você, de repente, pode botar misturada na comida, misturada no feijão, dentro de uma torta salgada. Aqui no Instagram eu tenho uma receita de um empadão feito com massa de farinha de grão de bico. Então essas folhas elas podem estar refogadas na massa do empadão, porque aí a gente vai tendo um contato diferente com os legumes e com as verduras e o nosso paladar vai se adaptando ao longo do tempo. Olha só, Thaís, não tem absolutamente nada a ver com intolerância à lactose. Paciente com hidradenite não é alérgico à proteína do leite e não é intolerante à lactose. A hidradenite não é relacionada à alergia nem à intolerância. O leite, ele aumenta uma substância chamada IGF-1 que obstrui o folículo piloso e inflama. Isso não é alergia, isso não é intolerância à lactose. Então, o paciente com hidradenite não é um paciente intolerante à lactose. Paciente com hidradenite não é um paciente alérgico à proteína do leite. Ele é um paciente que o leite e os derivados são hiperinsulinêmicos e isso vai piorar a inflamação da hidradenite. Não tem relação com lactose, muito menos com alergia à proteína, tá? Ó,
Fiz o teste de lactose e não deu, como eu estava falando. Mas eu tenho muito problemas com derivados, sinto dor no estômago, porque você não digere isso, né? Mas isso não tem relação com a hidradenite, é só mais um problema que você tem. Mas não é porque você sente dor e aí tem hidradenite, entendeu? Não tem essa relação. É que além da hidradenite, ele também não tem uma digestão interessante para você. E aí teria que investigar. Você tem uma baixa de ácido clorídrico? Não sei. Aí teria que entender qual é a relação dessa dor de estômago com os derivados do leite, mas pode ser muita coisa. Sinto muita falta de embutido, presunto, peito de peru, salame. Os queijos retirei, não sinto falta, mas os embutidos de manhã me faz muita falta. Embutido tem corante, conservante, nitrito e nitrato, que são péssimos para a permeabilidade do intestino. Eu expliquei isso na aula 2 das lives dessa semana. Fruta pode todas, Ju. Todas podem. Embutidos nenhum. Tá bom? Então, o que a organização tem um impacto? É exatamente no que vocês estavam falando. Se vocês não têm essa organização, não sabem o que vão comer, não sabem o que fazer, tipo, deixa a vida me levar, vocês vão começar a comer embutido, se encher de pão. Aí não mora sozinha, então alguém comprou queijo. Aí vai comer queijo, vai inflamar a hidradenite, né? Vai pro iFood, vai pro churrasquinho da esquina. Então, se você não tem a comida em casa, é muito mais fácil. Você tá com fome, você vai ter que comer alguma coisa, né? Você ligar pra pizza, né? Então, organização tem um impacto no tratamento da hidradenite. E é muito importante. Lá na turma do protocolo, eu falei dela ontem, vou falar dela de novo, ela não tá aqui na live, esse horário provavelmente a Elaine tá trabalhando. Tem uma aluna que todo mundo brinca com ela lá no grupo, né? Ela é a organização em pessoa. A geladeira dela, ela é a mais organizada de todas. Eu falo que eu invejo. A geladeira dela é toda organizada. Ela organiza toda a semana dela. É que eu acho que eu não vou conseguir encontrar foto disso. Deixa eu ver se eu consigo rapidamente achar aqui lá no grupo. Cadê? Deixa eu abrir aqui o WhatsApp para ver se eu consigo pesquisar. Mídias e links. Ai, consegui. É ela mesma. Olha, gente, olha esse nível de organização. Que coisa mais linda. Olha isso. Ela organiza a semana dela toda em potinhos. Isso facilita muito a vida, gente. Isso é lá dentro do grupo do WhatsApp do protocolo. Deixa eu ver se tem mais foto. Tem uma foto da geladeira dela, se eu não me engano. Quando ela estava organizando. É a coisa mais preciosa. Ela é muito, muito, muito organizada. E isso é o que ela fala. Isso facilita a mente dela funcionar. As coisas se organizarem para ela cumprir o que precisa ser cumprido. Então, quando a gente fala de organização, a gente não pode ignorar isso. Ah, não achei. Não tá aqui. Ou não tô vendo. Enfim, mas ela sempre posta essas fotos super organizadas da alimentação dela. Inclusive inspirando as outras pessoas do grupo a fazerem também, né? Que isso é uma coisa extremamente importante. E isso facilita muito a vida, né? E é isso. Ela vai inspirando, né? Eu não tenho essa organização, né? Eu faço até minha comida da semana inteira, mas como eu não tô mais... Eu tô trabalhando de casa, a comida não fica mais nos potinhos. Antigamente eu até postava meus potinhos aqui também. Mas ela tem toda uma organização. Ela faz a lista bonitinho para ir no mercado, comprar as coisas e organizar. Isso serve de inspiração para as outras pessoas do grupo que começaram a também fazer essa organização, né? Queijo maturado tipo parmesão. Não pode. Não pode nenhum derivado do leite. Sobre pão, aqui costumamos o pão francês. Qual seria o menos pior?
no mundo cor-de-rosa ideal, Tati, o pão de fermentação natural, que é realmente mais natural em questão de ingredientes do que o pão francês. Antigamente, o pão francês era farinha de trigo, fermento e água. Hoje em dia é mistura para pão francês. E na mistura para pão francês tem aditivo químico. Então, o nosso pão francês, que era inofensivo no sentido de aditivo químico, hoje em dia ele não é mais, né? E aí, o pão, de uma maneira geral, se a gente for pensar, ele vai ser um alimento que a gente não vai ter um padrão. Eu não tenho como te dizer, assim, para todo mundo que está na live, coma um pão de fermentação natural. Para todo mundo que está na live, coma um pão integral com menos aditivo possível. Porque vai ter uma variação. Vou só falar por alto. Como é que está a sua glicose, a sua glicase e a sua insulina? Isso vai ditar se o pão precisa ser mais integral do que refinado, como é que está o restante da sua alimentação. Eu como fibras o dia inteiro. Aí tudo bem, o pão de repente não precisa ser um pão com grãos, entendeu? Então isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Então, em linhas gerais, sem conhecer com quem eu estou falando agora aqui na live, o pão de fermentação natural, ele é um pão com uma qualidade melhor, sem aditivo químico. E se a gente for pensar em pão de mercado, tem que ter um pão que tenha só farinha integral e com menos aditivo possível. Um pão fácil, que eu acho que tem no Brasil inteiro, porque aqui tem gente de todo o Brasil, é o pão da Nutrela, que tem pouco aditivo químico. Eu não sou patrocinada pela Nutrela e nem que gostaria de ser também. Então, porque eu não como pão, então para mim não faz a menor diferença. Adoçante tem algum que seja melhor? Xilitol, eritritol e estévia. Ai, Tati, eu também. Eu falo que a Elaine é minha... Eu me inspiro também. Eu lembro sempre dela, eu sempre falo dela. Meu sonho é ser organizada. Então, mas como é que a gente faz para ser organizada? A gente tem que decidir ser organizada. Tipo assim, a partir de hoje eu sou uma pessoa organizada. E repete isso para você. E começa a fazer um movimento de organizar. Uma coisa que eu fiz uma experiência, eu cheguei a contar aqui no Instagram. E vocês vão falar assim, porra, nada a ver com a live, né? Eu coloquei timer no meu Instagram. Então, eu passei a controlar as vezes que eu acessava o aplicativo. E quando você faz isso, você percebe que você gasta muito tempo com o que não deve. Claro, não vai ser todo mundo que está aqui na live que vai ter esse problema, né? Mas eu vejo que muita gente perde muito tempo com internet, e eu sou uma delas. Então, quando eu comecei a ficar menos tempo em rede social, de uma maneira geral, o Instagram nem é meu maior consumo, eu amo o YouTube, eu comecei a ter mais tempo para fazer as minhas coisas, e a alimentação é uma delas, né? Então, a gente tem que ter prioridade. Qual é a prioridade na minha vida? Cuidar da minha saúde, cuidar da minha alimentação? Então, algumas coisas a gente vai precisar mudar. Eu falei isso ontem na live. Então, comecem a perceber onde que é o gargalo de tempo de vocês. Algumas pessoas, de fato, não têm tempo. Isso daí eu sei. Tem muitas coisas para fazer e não perdem tempo com rede social. E aí, ainda assim, não tem tempo de fazer as coisas. Mas a maior parte das vezes, a gente gasta muito tempo. Ou vendo televisão, que tem o pessoal que ainda é da TV, ou em rede social, acompanhando a vida de quem não deveria acompanhar. Aí tá todo mundo organizado, menos a gente que tá vendo ali o YouTube, o Instagram, o TikTok. Minha única organização certa é meu cubinho de massa de tomate no congelador. Pô, Beatriz, você já faz isso, então engrena e já faz o resto das coisas ao mesmo tempo. Faz um mês que eu tô sem comer pão, biscoito e açúcar e estou muito bem. Isso aí. A gente que trabalha... nem me fale, Tati. Eu falo que se eu pudesse, uma das coisas que eu ia parar de mexer era Instagram, gente. Que a gente gasta tempo com isso aqui. Mas faz parte, né?
Mas pra gente se organizar, a gente precisa organizar isso também, né? Ver o quanto de tempo a gente perde aqui vendo coisas. Eu sei que é gostosinho, né? A gente vê... Eu sou a rainha da organização de casa, perco um tempo vendo tutorial de coisa que eu não vou fazer, mas é que eu fico imaginando que eu faria, né? Fico salvando vídeo, como pintar a parede. Gente, eu falo que é um buraco negro. E aí quando você vê, você não fez o que tinha que fazer, tipo, não organizou a comida, não planejou seu almoço, não sabe o que vai comer de lanche da tarde. Então, a organização, para quem tem uma doença crônica inflamatória, ela não é uma firula, né? Um negocinho a mais. Ela faz parte do processo. Então, para não cair na tentação, não acabar inflamando, a gente precisa dessa organização acontecendo. E as redes sociais é uma das coisas que roubam o tempo de todo mundo, né? Eu não tô falando de vocês, eu tô falando de mim também. Tanto que eu instalei um aplicativo para bloquear a minha entrada nos lugares. E aí ele bloqueia, na verdade, de uma maneira só pra, tipo, eu ver que eu tô indo sem prestar atenção, entendeu? Então diminuiu muito o meu tempo de tela, né? E aí a gente vê outras coisas acontecendo. A maioria dos meus pacientes tem crise de ansiedade. Então, será que não é muito tempo na tela, né? Tem muito estudo já rolando sobre isso. Álcool, independente do que a gente está falando, ele é inflamatório. Então, o álcool é assim, o quanto menos, melhor. Eu sempre falo isso com os meus pacientes e com os meus alunos. Eu não vivo num mundo paralelo nem numa bolha, né? Não adianta eu falar para vocês não tomarem, que eu sei que vocês vão tomar. Todo mundo é adulto e, enfim, a maior parte dos adultos bebem bebida alcoólica. É só tentar beber o mínimo possível, tendo consciência que isso pode sim fazer mal para sua hidradinite. Então, eu tenho pacientes que bebiam muito e hoje em dia bebem menos. Eles continuam bebendo, mas eles percebem o impacto que isso tem na inflamação. Muitos percebem que depois de uma festa, de um churrasco, que bebe um pouco mais, a hidradinite piora a inflamação. Então, aí eu brinco, né? Aí você vai ter que escolher o que você quer. Se o prazer momentâneo do álcool, ele vai ser mais interessante para você do que a ausência da inflamação. Infelizmente, que horrível. Não acho isso bom também não. Mas é realmente uma escolha, né? É o que a gente está falando. Eu prefiro ficar navegando no Instagram, no TikTok, no YouTube, ou cuidar da minha saúde através da organização da minha alimentação. É uma escolha. Eu falei isso há umas 2 lives, talvez. Aqui a conversa é entre adultos. E adultos que somos, a gente precisa assumir nossas responsabilidades e as nossas escolhas, né? Mas que ruim. Não tô dizendo que é gostosinho, não. Né? Quando a gente era criança, a gente era louco pra crescer. E a realidade é essa. A gente tem que ter responsabilidade sobre as coisas que a gente faz. Porque o resultado depende da gente. E eu falo muito isso quando as pessoas não moram sozinhas, moram com outras pessoas. E outras pessoas que não estão dispostas, e eu não acho isso um problema, tá? A mudarem a alimentação. É porque eu tenho muitas pacientes e alunos que a família toda entrou no ritmo para a mudança, né? Mas algumas pessoas isso não aconteceu e tá tudo bem, né? Porque eu acho que é uma questão muito pessoal. É você que precisa mudar, né? Isso, eu vejo muito isso por mim, que não tenho hidradinite, mas que não posso comer queijo, né? Eu nunca proibi ninguém de comer pizza na minha frente, né? E nem nunca fiquei chateada. Então, isso é uma luta só minha, né? Eu não posso terceirizar isso. Só que eu sei que é mais difícil, né? Quando a gente tá num meio que tá todo mundo no rodízio de pizza e você tá comendo salada com carne. Que foi o que muitas vezes acontece na minha vida, né? Mas a gente precisa entender por que eu faço isso, né? Por que eu tô nesse tipo de dieta, assim? Quais são as vantagens que isso vai trazer pra minha vida? Eu acho que quando a gente sabe o motivo da mudança, fica mais fácil. Não fica facílimo, né? Mas você entende, assim, eu tô comendo isso enquanto você tá comendo pizza porque eu não quero mais sentir o que eu sinto.
Você tá comendo pizza e eu tô comendo salada, porque isso daqui a longo prazo vai me trazer muito mais benefício do que o benefício do prazer momentâneo que uma fatia de pizza vai me dar. Então, no fim das contas, é sobre isso. A gente quer o prazer momentâneo ou a gente quer o benefício a longo prazo. Não é fácil, mas a gente precisa em algum momento parar e começar a pensar sobre isso. Porque senão a gente fica enxugando gelo, né? Ah, mas eu tive um aniversário. Ah, mas eu tive um churrasco. Ah, mas é Natal. Ah, mas a Páscoa veio aí. Ah, mas eu ganhei um chocolate de não sei quem. Ah, mas a gente vai ficar nesse a mais, porque cada fim de semana é um episódio diferente, entendeu? Então, a gente precisa, falar assim, o que eu quero pra minha vida e ponto final. E ficar firme naquilo dali. Calma aí que teve um monte de pergunta aqui. Todo mundo salva vídeo do que vai fazer e não faz, né? Gente, eu tenho 2 Instagrams, eu tenho coisas salvas em todos eles. Meu pai amado. Margarina ou manteiga? Azeite, Nilma. Nem margarina, nem manteiga. A gente caiu no golpe que ser adulto era legal, né? Na verdade eu gosto, né? Mas a gente tem responsabilidade. Eu prefiro ser adulto do que adolescente. Isso daí, nossa senhora. Talvez não igual criança, né? Mas eu não tenho muitas memórias. Caso não tenha azeite, o mínimo de óleo possível, Nilma. Isso aí, Adriana. No caso do chocolate, qual seria melhor? O vegano ou diet? O vegano. Porque não pode ter leite, Carla. Inclusive, eu botei ontem, acho que foi, aqui nos meus stories, o link lá da lojinha da Amazon com com a pasta da Páscoa, né? Com algumas opções de ovo de Páscoa vegano, para quem quiser se inspirar, saber de marcas, tá nos stories. Certo, gente? É isso, organizem-se pra gente não ficar tendo toda hora inflamação atrás de inflamação. Vamos voltar aqui, a nossa jornada da Hidradenite Sem Inflamação começa segunda-feira. Então, se você ainda não está participando, é 100% online, é 100% gratuito, só que as aulas não acontecem aqui no Instagram. Então, precisa de inscrição. A inscrição, ela é gratuita. Durante toda essa semana, a gente teve um material que eu estou distribuindo gratuitamente. Se você não pegou esse material, que é o nosso guia, a nossa apostila, é só digitar aqui nos comentários. Guia, que eu vou mandar o link tanto da inscrição para a jornada da Hidradenite Sem Inflamação, quanto para o guia, né, para o material gratuito. O material é um resumo de todas as lives, mas eu aconselho que você veja as lives. Foi lives super ricas, com um monte de conteúdo, coisas que vocês ficam me perguntando sempre nas caixinhas, tá? E semana que vem, na segunda-feira, a gente começa uma semana nova com mais aulas, com mais conteúdo. Nós vamos conversar sobre hábitos anti-hidradenite, qual é o impacto deles. Vai ter muita coisa muito importante se você quer reduzir dor, secreção em apenas 4 semanas. Eu te vejo no dia 24, às 8 horas da manhã, para mais uma aula. Se você digitar guia aqui, você vai receber a inscrição dessa aula, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado por essa semana incrível, por tomarem café da manhã comigo e acordarem às 8 horas da manhã. Um grande beijo